Aqui uma aproximação da vida sem conflito, sem sofrimento, sem desordem, sem problemas, requer uma aproximação da vida sem o sentido do eu. Veja, é basicamente isso. O sentido de alguém presente na vida é o problema. O único problema presente está na ideia de alguém aqui, nesse instante, dentro desse contexto que é a vida acontecendo. Isso ocorre porque nós estamos dentro de um modelo de separação de identidade que se vê separada da experiência, daquilo que acontece. Então nós temos a visão equivocada daquele que vê as coisas. Sim, daquele que vê as coisas. Não existe alguém vendo. Existe apenas o ver. Vamos explorar isso aqui com vocês. A vida, ela é aquilo que está aqui nesse instante. E ela contém tudo. E não há nada como um elemento presente na vida separado dela. Há uma única realidade presente. Essa é a visão da verdade, da não dualidade, da não separação, da Advaita. Isso é direto dos Vedas. Advaita é a não dualidade. É a vida acontecendo. Então há esse ver, há esse ouvir, há esse sentir, perceber, se relacionar. Não existe esse elemento que se separa. Esse elemento que se separa é o elemento que surge como um conceito, uma ideia, uma imagem, uma imaginação. A palavra imaginação é a ação de uma imagem. Então, esse movimento é o movimento de um pensamento, de um quadro, de uma fotografia, de uma imagem. É aqui que temos esse elemento que sustenta a separação. Nesse ver, tem aquilo que está sendo visto e aquele que vê. Esta separação é a separação entre o observador e a coisa observada. Isso é algo que tem sido construído e sustentado pelo pensamento. Então, o pensamento em você é o elemento que separa, que divide, que cria esse espaço entre aquele que vê e aquilo que é visto. Esse é o sentido do eu, do ego, desse mim. As pessoas perguntam o que é o despertar espiritual. É a ciência da verdade, da realidade, do fim deste sonho de dualidade, de separação. Isso é Advaita. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Então há uma realidade aqui, e é só ela presente, não tem alguém. Reparem a implicação disso. Há milênios o ser humano vem vivendo nesta condição psicológica de dualidade, de separação.
nesse eu fui, eu sou e eu serei. É aqui que se encontra a ilusão, a escravidão, a prisão. Todo problema presente na sua vida está na ideia dessa particular vida, para este eu, para esse que se vê separado da vida, para esse que se vê lidando com a vida, com as coisas, com as situações, com os acontecimentos, com os eventos, com as pessoas, com ele mesmo, com os pensamentos que surgem, os sentimentos que aparecem, as percepções que nesse instante estão brotando, surgindo. Esse modelo do observador e a coisa observada é um formato de consciência que temos. Nós estamos formatados dentro de uma linguagem de computação. Nós estamos formatados ou programados ou condicionados para estarmos numa relação com a experiência, sendo o experimentador. Com o som sendo aquele que ouve. Não existe aquele que ouve, existe o ouvir. Reparem a beleza disso. Esse ouvir é uma função, é uma mecânica, é um modo de operação desse corpo, desse cérebro e dessa mente. Então, diante de um som, existe o escutar, existe só o ouvir, mas não tem alguém ouvindo. Existe o escutar, não tem alguém escutando. Reparem isso. Quando um som está presente, você apenas escuta. Se você está diante de um pássaro cantando, você não tem nenhuma dificuldade em perceber o que estamos colocando aqui. Quando um pássaro canta, você não está ouvindo, há só o escutar. Você não está ouvindo porque você não está na experiência interferindo com ela. Essa experiência é um experimentar, mas não tem alguém na experimentação. Não tem alguém na participação, procurando compreender, entender, interpretar aquele pássaro cantando, porque não existe o modelo do pensamento interagindo. Reparem a beleza disso. Se não há pensamento em você, na experiência, não há interação. Sem essa interação, não existe essa separação. Não existe essa divisão entre esse que escuta e aquilo que está sendo escutado. Então, nós não temos a menor dificuldade em compreender que não interagimos com um pássaro cantando. A não ser que um pensamento surja e esse pensamento nos diga algo com base na memória, na lembrança, e reconheça quem é
o pássaro que canta daquele jeito. Então ocorre a classificação e a nomeação interna. Então, quando você dá nome ao pássaro, classifica, nomeia psicologicamente, e uma frase surge na sua cabeça a respeito do pássaro, nesse momento você já não está mais escutando. Reparem como é simples isso. Nesse momento você está apenas ali como o ouvinte ouvindo. Como aquele que está escutando aquilo que está ali sendo escutado. Então, nesse momento, existe a separação, a divisão. Não há mais o experimentar do escutar, do ouvir sem o ouvinte, do escutar sem aquele que escuta. Porque nesse momento há uma interação. Percebam, é exatamente assim que estamos conduzindo nossas vidas na vida. Nós somos aquele que está vivendo, sendo o experimentador da vida. Percebam a beleza disso. Então, estamos introduzindo na experiência ou na vida o experimentador. Quando colocamos o experimentador, nós temos o sentido de separação, o sentido de dualidade. Assim, estamos afirmando a ilusão da separação. Quando você vê algo, só há o olhar. Quando o pensamento surge a respeito daquilo, tem alguém vendo. Tem alguém olhando. Esse é o observador. Então nós temos a dualidade. Nós temos a separação. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto interessante é que quando você está diante de algo, o observador é a própria coisa observada. Quando você está diante do som, aquele que escuta e aquilo que é escutado é uma única coisa. Não existe qualquer separação entre o observador e a coisa observada, entre aquele que escuta e aquilo que é escutado. A separação, vou reafirmar de novo, ela surge quando o elemento que é o pensamento, que é a experiência, que é o conhecimento, que é o reconhecimento, surge. Então nós temos o elemento da separação, o observador separado daquilo que ele observa. O som presente, mas aí temos aquele que escuta e aquilo que é escutado. Se isso está presente, nós temos a ilusão da separação. Reparem, é assim que nossa vida está se sustentando na experiência. Estamos sempre sustentando a ilusão de um centro que se vê separado desse momento, desse instante, do que acontece, do que surge. Quando nós colocamos esse elemento, que é o elemento pensamento, experiência, experimentador, dentro da vida, dentro do experimentar, dentro do que acontece, nós temos o problema, nós temos o conflito, nós temos o sofrimento.
Todos os problemas na sua vida estão presentes em razão da presença desse fenômeno, que é o fenômeno psicológico, desta mente complexa, que está sustentando esta condição na vida. Repare o que estamos dizendo para você aqui nesse encontro. Não há espaço para esse modelo de pensamento. E, no entanto, no ego, nesse eu, o ser humano há milênios vem fazendo isso. Não entramos em contato com a vida como ela é. O nosso contato com a vida é a partir da interpretação do que o pensamento diz sobre o que ela é, sobre o que ela representa. Isso é completamente falso, completamente ilusório e, naturalmente, desordem, confusão. Então, essa vida particular do eu, nesse egocentramento, nesse modelo de ser alguém, é só observarmos o que ocorre no mundo, mas o que ocorre no mundo é o que está acontecendo dentro de nossas casas, na relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família. É o que acontece no nosso contato com familiares e também com pessoas com quem trabalhamos. Podemos eliminar de nossas vidas esta confusão? Que o eu, o ego, esse centro, esse que interfere, esse que se separa como sendo o observador, podemos eliminar esse elemento de nossas vidas? E se esse elemento é eliminado, fica essa ideia de nossas vidas? Reparem a pergunta. Isso requer uma mente livre? A mente, como conhecemos, como experimentamos, como vivenciamos, como sentimos, não está livre. A mente livre é a mente quieta, silenciosa. Repare, ela não foi silenciada. Ela não foi aquietada. Nós podemos aquietar a mente. Podemos silenciar a mente. As pessoas têm tentado isso. Quando elas se envolvem em práticas de meditação, o propósito é aquietar a mente, silenciar a mente. Observe a inquietude presente nesta qualidade de mente que sustenta esse observador. Repare isso. A mente é inquieta, tagarela, cheia de pensamentos, estressada, ansiosa, tensa, angustiada, deprimida. Não há silêncio, não há quietude. Assim, nós não temos um espaço. Vejam a importância de um espaço. Veja o quanto nós valorizamos o espaço. Nós vivemos em apartamentos, mas no fundo preferimos uma casa. Sabemos que uma casa, em geral, em razão de um terreno, essa casa, se ela for pequena, ela tem um pequeno espaço, mas ela pode ser ampliada. Nós amamos o espaço. Quando adquirimos um apartamento, a primeira coisa é a noção de espaço. Porque nós precisamos de espaço.
Esse espaço aponta internamente, dentro de nós, para algo precioso, que é a liberdade. Você já notou por que você viaja? Você viaja para o campo. Você viaja para uma praia. Você viaja para caminhar numa trilha. Você viaja para uma montanha. Nessas viagens, estamos em busca de espaço, porque o espaço internamente nos aponta para a liberdade. Precisamos de espaço. Nós não apreciamos lugares estreitos, acanhados. Nós apreciamos o espaço. Internamente, esse movimento de inquietude, de tagarelice, de ocupação mental que temos, com a cabeça cheia de pensamentos, isso é estresse. Isso cansa. Isso aborrece. Isso denota a ausência de espaço. Nós precisamos de espaço, externamente e internamente. A beleza do despertar espiritual, do despertar da consciência, é a ciência desse espaço indescritível, ilimitado, onde há pura liberdade, porque espaço aponta para liberdade. A pergunta aqui para você é: podemos viver isso nesta vida? Uma mente livre é uma mente que não conhece mais a prisão, que não conhece mais essa sujeição a lugares estreitos e limitados. A realidade do seu ser é esta indescritível amplidão de pura liberdade. Então nós temos um espaço. Estamos explorando isso aqui com você dentro desse canal, lhe mostrando a possibilidade daquilo que os sábios chamam de ser, consciência, felicidade. Seu natural estado de ser é amor, é paz, é consciência real, é felicidade real. É esta realidade da ausência da limitação do eu, do ego. Olhe para você e você irá perceber que você tem de você uma ideia sobre quem você é. Essa ideia sobre quem você é lhe traz estados internos facilmente detectados por você mesmo. Em alguns momentos você está de bom humor, em outros de mau humor. Em alguns momentos você está triste, em outros você está alegre. Você gosta de si mesmo em alguns momentos, em outros você tem raiva de si próprio. Tudo isso ocorre porque a visão que você faz de si mesmo é a visão de uma entidade que se vê separada da vida, do todo, da existência, desse espaço indescritível. Isso se assenta nesta autoimagem.
na imagem que você tem sobre você. Repare isso. Essa mesma imagem, essa autoimagem que você tem sobre você, produz estados internos de estresse, de ansiedade, de depressão. Podemos nos livrar desta autoimagem? Podemos nos livrar desse sentido do eu, do ego, desse mim, que em alguns momentos se sente muito bem com ele mesmo e em outros momentos muito mal com ele próprio? Podemos nos livrar disso? Veja, é nesse sentido que aqui usamos a expressão o despertar espiritual. Não tem nada a ver com todo esse conteúdo que de repente você já entrou em contato por aí, sobre esse assim chamado despertar espiritual, ou despertar da consciência, ou iluminação espiritual. Estamos colocando de uma forma muito direta isso aqui no canal. Tanto aqui nesse canal, como em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Despertar espiritual é a ciência de ser, consciência, felicidade. Isso é direto dos Vedas. Essa é a natureza do seu ser. É a natureza da verdade sobre você. Quando o eu, o ego, esse mim, não está mais presente. Nesse contato, estamos trabalhando isso com você. Então, nesse outro canal, nós temos a oportunidade de trabalhar isso, como aqui nesse canal. Mas existe algo ainda mais importante, que são os nossos contatos de satsang online, que são encontros. Satsang significa o encontro com a verdade, com a investigação da verdade sobre quem nós somos. Esses encontros ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo. Então, através de perguntas, respostas, tendo um contato com esse silêncio, com a verdade da meditação, não com aquilo que alguns chamam aí fora de meditação, que nesse canal aqui temos uma outra aproximação também. Estamos tratando com você de como realmente se aproximar da meditação real. Então, aqui, na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz algum sentido para você, se tem algo aí dentro queimando por esse despertar real, espiritual, fica aqui o convite. Ok? Além disso, temos esses encontros presenciais e retiros. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Tudo isso era um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, de quadros surgindo ali no assim chamado sonho. É exatamente o que está acontecendo agora aqui no estado de vigília. Esse seu mundo está só dentro da sua imaginação.